E vamos falar agora da outra semifinal, Vasco e Nova Iguaçu. Eu poderia aqui começar dizendo que o Vasco tem grande chance, está confirmado na próxima fase, na final, melhor dizendo, mas não. O Vasco da Gama sofreu contra o Nova Iguaçu e vai precisar arrumar casa para se quiser jogar a final contra o Flamengo ou contra o Fluminense. Eu abri aqui a live comentando sobre a atuação brilhante do Nova Iguaçu, uma equipe com uma transição ofensiva muito rápida, e aí eu destaco dois jogadores aqui, o Carlinhos e o Bill, dois jogadores de ataque que são muito insinuantes e que sabem o que fazer, mas a equipe do Nova Iguaçu taticamente é muito organizada para explorar as deficiências do Vasco e escancarou, só tem essa palavra, o Nova Iguaçu escancarou problemas seríssimos no meio de campo do Vasco. A gente tem imagens, a gente vai colocar na tela, de 3 prints que eu tirei aqui dessa deficiência que o Vasco tem na fase defensiva e principalmente na zona central do campo. Vocês estão vendo aí, explicando esses jogadores da última linha do Vasco. Ali são 5 jogadores posicionados, a linha de 5-3-2. Porém, nesse jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu, ficava um verdadeiro latifúndio, um buraco no meio de campo, ocupado por 2 atacantes do Nova Iguaçu e 2 meias. Então, acabava sempre tendo uma superioridade numérica, e esses outros 2 jogadores que estão mais à direita da tela, que são o Galdames e o Zé Gabriel, não conseguiram fechar essa linha entre a defesa e o meio de campo. Então, a gente tem outras imagens, até para ilustrar, a gente pode ir passando. Você vê ali o tempo ali em cima no placar. Antes era 6 minutos, agora 5 minutos. O Vasco tentando encurralar o Nova Iguaçu pelo lado esquerdo de ataque, e olha o buraco no meio de campo na frente da zaga. Galdames, que é esse jogador mais próximo aqui ao técnico do Nova Iguaçu, Carlos Vitor, de azul, de chuteira amarela, está correndo atrás da bola. Paulo Henrique vem dar o bote aqui. O Zé Gabriel sai do meio e tenta fechar também, e olha o buraco no meio ao lado do árbitro. Então, o Nova Iguaçu escancarou, a gente tem até mais uma imagem, a Larissa pode colocar pra gente, escancarou esse buraco que era essa entrada da área do Vasco, que não é um problema de agora. Eu assisto a alguns jogos e converso com amigos, com familiares e com pessoal que acompanha futebol, que analisa esse problema grave que o Vasco enfrenta na entrada da área. E é muito pelo um esquema que sacrifica alguns jogadores para ter no time Payet, que é um jogador que não tem que ter essa função de marcação, o Verratti, que é um atacante, mas nesse jogo contra o Nova Iguaçu, a estreia do Cleiton acabou, não pelo Cleiton, mas acabou tirando um pouco desse equilíbrio da equipe. O Vasco ficava com 5 jogadores atrás, Zé Gabriel na frente, aí o Galdames, que é o outro volante, ficava numa linha ofensiva, e junto com o Payet, Cleiton e Verratti. Então era menos 3 jogadores, 4 jogadores marcando. Então não há time no mundo que consiga marcar, assim como eu falei com o Fluminense, só tendo a bola nos pés, só sabendo jogar. Você precisa correr para trás, você precisa marcar. E o Vasco não teve essa eficiência e por isso concedeu muitas finalizações. Foi o jogo entre todos os estaduais de 2024 que teve mais finalizações, porque a equipe do Nova Iguaçu é uma equipe que joga em transição, uma equipe rápida, aguda e que mais finaliza do Campeonato Carioca, e finalizou 13 vezes contra o gol do Vasco.